Aula de rosas. Primeira parte, fundo e folhas. É um barrado de toalha. Aí o risco já tá feito. Risquei a mão livre. Aqui eu tenho as cores que eu vou usar. Eu uso cores da Gato Preto, sépia, verde oliva escuro, azul turquesa. Aqui eu tenho um branco diluído em água. Aqui também marfim e água. Sempre preparado na hora de utilizar, porque senão a tinta apodrece. Aqui eu fiz uma mistura de sépia, azul turquesa e verde. Então fica um verde garrafa, um verde que eu chamo verde garrafa, aquele verde bem escuro. Antigamente tinha verde garrafa, hoje em dia nem sei se tem mais, mas como eu sou das antigas, eu persisto. Muito bem. Sem lavar o pincel, eu peguei um pouco de azul, coloquei aqui do lado. Aí eu venho pra folha. Essa daqui já tá com um pouco de marfim, porque o pincel tava sujo e eu não quis jogar fora. Então, vamos iniciar. Luz, sombra. Então, marca o meio e eu puxo pra fora. Minha mão faz sombra toda vez. Sem lavar o pincel, eu peguei um pouco de marfim diluído. E do outro lado, eu venho trazendo essa cor, que note que já virou outra cor. Um verde grama, um verde mais seco. Aí eu esfumo do outro lado em que tá a sombra, para não ficar uma folha muito dividida, durona. Pego um pouco mais de marfim e dou mais uma clareada. Achei que ficou claro demais, então o que eu faço? Eu vou lá para outra folha e descarrego ela. Eu não fico lavando muito o pincel. Marco o meio, puxo para fora e espalho, movimento circular, esfregando bem, porque pintura em tecido tem que ser esfregado. Não adianta você ficar com o pincel levinho assim, pincelando. Você tem que pôr vigor. Sombra, luz. Então, do outro lado, sombra. Você vê no sentido horário. Sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz. E assim, no movimento do relógio. Por que você tem que observar isso? Porque isso vai dar mais harmonia para o trabalho. Isso é tudo na nossa imaginação. Nasce na nossa imaginação. Porque você vai criando o trabalho mentalmente. Isso é um exercício para a mente. Eu disse fundo,
folhas e fundo, para o vídeo não ficar muito longo e muito pesado. Então, o que eu faço? Eu tenho essa cor aqui, né, no pincel e eu não vou dispensá-la, porque já é uma mistura. Eu peguei um pouco de marfim e agora vim no azul e vou fazer as folhinhas mais novinhas. Mais marfim, para dar mais uma clareada. Então, eu consigo um cinza azulado. Pode ser a cor pura? Pode. Se você prefere. Mas eu acho um desperdício se você já está trabalhando com a mistura. Por que lavar o pincel e jogar fora? Eu descarreguei e tenho menos tinta no meu pincel. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do branco. Trabalho ela aqui. E aí eu venho no fundo. Olha, eu continuo tendo cor no pincel. Entro um pouco na folha. E venho trazendo essa sombra para perto dos elementos. Nessa hora, se você quiser usar um diluente, um clareador, é bom. Porque aí você não... Você consegue descarregar mais. Eu raramente uso diluente e clareadores. Pinceladas vigorosas para o fundo. Vigorosas no sentido de você esfregar bem as cerdas do pincel. Continuo com o branco, por quê? Porque o branco, agora, vai porcelanizar o meu trabalho. Porque a pintura porcelanizada, ela veio da pintura em porcelana. E a pintura em porcelana é branca. Não existe porcelana colorida, todas as porcelanas são brancas. Lá a gente aproveita... Gente, eu nunca pintei porcelana. Então eu falo do que eu imagino. E algumas revistas que eu estudei da Esther Batista sobre as porcelanas que ela pintava. Aliás, ainda pinta. Ela aproveita o fundo, que já é branco, e ela acrescenta cor. Quando ela quer luz, ela tira a cor e deixa o branco da porcelana. Olha, observe que ele fica matizado, esfumado. Aqui podemos acrescentar cores para alegrar. Então, aqui eu peguei um pouquinho de púrpura, porque eu quero colorir esse espaço, principalmente aqui perto da rosa. Então, eu venho com um pouco desse tom. Olha, ficou meio roxo, arroxeado, né? Porque roxo não é. Olha só que um pouquinho de cor já mudou o trabalho. Eu não vou desperdiçar essa cor que tá no meu pincel. Então, eu venho nessa folha e descarrego todo esse tom rosado. Observe que eu consigo um tom totalmente diferente de folha. Posso acrescentar em outras. A pintura estando úmida, você pode ir mudando conforme
a necessidade do trabalho que você queira atingir. Como vai ser uma toalha de rosto, como é uma toalha de rosto, eu não quero deixar com muita sombra, muito pesada. Então, eu venho matizando esse fundo. Se você usa muito clareador para clarear a sua pintura, você corre o risco de, quando lavar, ficar só aquela mancha borrada. Agora, quando você usa cores, ó, você vê que tem cor. São cores suaves, mas é cor. Então, muito cuidado ao usar clareadores. Então, nesta parte, nós fizemos as folhas e o fundo. Eu vou encerrar o vídeo, porque ele vai ficar muito longo. E eu volto para dar continuidade. Até mais.